né, para que a gente conversasse um pouco sobre o exame de suficiência, e eu disse a ele que seria importante que vocês conhecessem o exame e a instituição que vocês vão se vincular, né, que é o Conselho Federal de Contabilidade. Então, eu trouxe aqui um pouquinho do sistema CRC-CFCs, para que vocês conheçam, né, o que é o Conselho Federal de Contabilidade. Então, o Conselho Federal, ele é regulamentado pelo Decreto-Lei 9295. O Decreto-Lei, ele é de 1946, é um decreto muito antigo, mas ele já regulamentava a nossa profissão contábil. Então, naquele momento, o profissional era chamado, inclusive, de guarda-livros, né? Em 2010, nós tivemos uma alteração do nosso regulamento, da nossa lei de regência, como ela é conhecida, e ela foi alterada pelo decreto, pela lei 12.249 de 2010. Então, quais foram as alterações que ocorreram ali naquele momento? O profissional, ele... naquele momento, nós tínhamos o curso bacharel e o curso técnico em ciências contábeis. Então, a partir daquele momento, deixou de existir os cursos técnicos aqui no Brasil, né? E, a partir daquele momento, somente os bacharéis poderiam exercer a profissão contábil. Agora, isso significa que os técnicos que, naquele momento, estavam ali, deixaram de existir? Não, apenas os cursos técnicos em contabilidade. Os técnicos, até aquela data, eles continuaram com as suas prerrogativas, né? Continuam trabalhando normalmente até hoje. E, naquele momento, eles tiveram mais 5 anos, aqueles profissionais que tinham curso técnico, mas que não tinham tirado o seu registro ainda, eles tiveram 5 anos. Desde que passassem no exame de suficiência, eles poderiam tirar o seu registro. Então, nós tivemos de junho de 2010 a junho de 2015 para que eles tirassem o registro, tá? Desde que aprovados em exame de suficiência. E a partir daí, não mais poderiam tirar os registros. Isso já tem 5 anos que nós estamos aí com essa lei de regência nova. Então, essa é a sede do nosso Conselho Federal, para quem não conhece, ela é localizada lá em Brasília, tá? Meninos, só fazendo um parêntese, quem chegou agora, no chat está disponível para vocês, tem uma lista de frequência, eu peço que vocês assinem e enviem, porque vocês serão certificados e a lista de frequência será essa frequenciazinha que eu coloquei, tá? Daqui a pouco eu coloco novamente, a todo momento eu vou postando aí para vocês. Então, essa é a nossa sede lá em Brasília, tá? Uma sede bonita, a gente tem um auditório no térreo, tem um museu lá em cima, são 7 andares, muito bem estruturada, e esse sistema todo, essa nova identidade do sistema, ela foi criada em 2018, através da deliberação 57 de 2018. E aí eu trouxe para vocês esse mapa aí, que eu acho ele maravilhoso. Esse é o mapa que foi feito lá pelo Conselho Federal, mas a todo momento que eu preciso, eles me cedem para que eu utilize. E eu alterei agora no final de maio, são os dados mais recentes, que foi, final de maio não, perdão, no meados de abril, né, nós entramos nesse momento de pandemia, e aí eu precisava de dados novos e eu pedi a eles. Esses dados eu não consegui mais acessar do jeito que eu acessava, mas eu atualizei em abril. Isabelle, vou postar a lista para você novamente, tá? Ela está embaixo da sua fala. Vê se você consegue agora. E então, é uma fala que eu gosto de fazer, que ela é maravilhosa, de dizer a vocês, hoje nós somos mais de 500 mil de profissionais registrados no Conselho Regional, não é? Atuantes no mercado. Então, em abril, nós éramos 513.652 profissionais, né? Então, é um número maravilhoso. E desses profissionais, nós tínhamos aí um universo de 294 mil homens e 219 mil mulheres. Então, eu digo às meninas, cheguem, por favor, vamos chegar aí nessa parceria de 50% em breve. E
temos aí uma média de 49.414 organizações contábeis registradas no Brasil. Então, são escritórios com funcionários atuando, trabalhando diuturnamente. Nesse meio de pandemia, por exemplo, nós, em alguns estados, né, nós fomos considerados aí como profissionais, como uma profissão, assim, nós não paramos de trabalhar. Os decretos, eles foram publicados dizendo que as áreas não podiam atuar, exceto os profissionais de contabilidade. Porque naquele momento nós estávamos, sim, ajudando as empresas a sair, né, daquela situação. Nós mudamos o nosso foco e começamos a mostrar aos profissionais as oportunidades que eles tinham. Muitas vezes, uma contabilidade bem feita, bem organizada, ela gera dados importantes. Que tipos de dados? Por exemplo, se você tem uma contabilidade organizada, levanta o balanço dela anualmente ou mensalmente e fecha anualmente. Você percebe, por exemplo, quais são os meses que aquela empresa não fatura legal. Então, você com esses balanços na mão, os balancetes na mão, fazendo todo esse acompanhamento, você percebe aí que, vamos supor, nos meses de março e abril, o faturamento é muito baixo, né? A empresa não tem um faturamento legal. Então, aí, você já tem a possibilidade de apresentar a esse seu cliente, dizer a ele, apresentar uma outra forma, dizer a ele, olha, nesse mês de março e abril, seu faturamento é muito baixo. Se ele é baixo, dê férias aos seus funcionários, por exemplo. Então, uma das formas que nós ajudamos os empresários foi essa, trazer uma consultoria para eles e mostrar que eles tinham outras oportunidades, né? Oportunidades de dar férias aos funcionários e não demitir, por exemplo, de oportunidade de mudar o foco dele, sair da linha tradicional que ele tinha uma empresa que era, por exemplo, trabalhava com alimentação, e alimentação self-service, né? Você chegava, almoçava no self-service e ia embora. Você dizia a ele, olha, entra no iFood, muda o seu cardápio, não é? Faz um cardápio com um requinte mais organizado e começa a atender o seu cliente pelo iFood. Então, assim, nós tivemos N situações onde nós ficamos ali do lado dos empresários, orientando, sejam eles nas atividades de serviço, de alimentação, de comércio, de medicamentos, enfim. Então, isso foi muito importante. E nessas organizações contábeis, e hoje, claro, trabalhando em home office, nos adaptamos ou readaptamos, né? Uma média de 8 funcionários por empresa. Então, eu fiz esse cálculo aqui de 49.414 vezes 8, dá um universo de 395 mil funcionários, 395 mil empregos diretos, né? E aí eu deixei de fora, claro, os profissionais da área pública, os peritos, os auditores, então outras empresas, outros tipos de trabalhos na área contábil que existem. Então vejam que universo rico é a contabilidade. Meninos, a qualquer momento que vocês queiram, vocês podem fazer perguntas, tá? Fiquem à vontade. Tudo em paz até aí? Alguém quer fazer alguma pergunta? O chat está aberto, está disponível. Bom, então, já que está todo mundo aí tranquilo, vamos adiantar um pouco, tá? Qual é a atividade fim dos conselhos? Essa é uma discussão muito grande, porque muitas vezes, quando eu entro nos grupos, os profissionais dizem assim, olha, o conselho, ele não atua em determinada área, ou o conselho não fiscaliza determinada área, mas o conselho não nos ajuda quando se fala de salário, de remuneração. E aí eu digo a vocês,
a missão do Conselho Federal de Contabilidade é o registro e a fiscalização. Essa é a nossa missão primordial, tá? Quem cuida de salários, quem cuida de outros tipos de atuação na área contábil são as instituições próprias para isso. Por exemplo, remuneração. Quem cuida de remuneração dos profissionais são os sindicatos, sejam os sindicatos de profissionais ou o sindicato das empresas. Então, quem vai cuidar de homologação de rescisão, de remuneração, etc., são os sindicatos, né? Nós temos as associações de classe. Aqui no estado, nós temos a Ascontal, por exemplo, que é a Associação dos Contadores. Então, nós temos várias instituições, cada uma com a sua missão. Missão do Conselho, perdão, eu passei aqui demais, é o registro e a fiscalização. Então, nesse sentido, quando nós tivemos a nossa mudança de lei lá em 2010, algumas das mudanças trouxeram, primeiro, o exame de suficiência obrigatório a todos os profissionais bacharéis em ciências contábeis. Para que eles comecem a atuar na profissão, eles precisam, sim, estar registrados em conselho de classe e ter sido aprovado em exame de suficiência, tá? O segundo ponto, exame de qualificação técnica. O que é esse exame? Então, os profissionais que vão atuar como peritos, como auditores, eles precisam fazer o exame de qualificação técnica, né? Comprovar que eles têm ali o conhecimento da auditoria e o conhecimento da perícia, por exemplo, e a partir daí atuar. Além disso, eles precisam comprovar o programa de educação continuada. E aí eu lembro do programa de educação continuada, eu faço um paralelo a vocês nas faculdades, né? Vocês precisam cumprir atividades complementares, não é isso? Quantas horas de atividades complementares vocês precisam cumprir aí na Estácio? 315. 315, olha lá, 315 em todo o curso de contábeis, então são nos 4 anos, não é isso? Então, os auditores e os peritos, eles precisam cumprir 40 pontos, perdão, de educação continuada. Então, tá quase a média de vocês, né? Vocês precisam cumprir aí em torno de 70, 80 por ano, e os profissionais 40 pontos. Por que pontos e não horas? Então, os pontos, eles são diferentes, os eventos, eles são pontuados, e são eventos técnicos na área em que eles atuam, não são as horas. Então, um auditor vai participar de um evento que é um seminário simples, uma palestra mais simples, esse evento ele não vai ser pontuado. Ele precisa fazer realmente um curso técnico na área de atuação dele, na área de auditoria ou os peritos na área de perícia. Cursos de perícia trabalhista, cursos de perícia contábil, de perícia civil, não é? Os auditores também, por exemplo, participar de bancas de mestrado, de TCC, cursos de pós-graduação, cursos de mestrado, doutorado. Então, esse lado de docência que a gente faz, então, tudo isso entra como pontos para esses 40 pontos que a gente cumpre por ano. Então, esse ano, claro, esporadicamente... Oi, pode falar. Publicações científicas se encaixam? Também. Publicações científicas, artigos científicos em revistas técnicas e pontuadas, tá? Tem que ser revistas técnicas, não pode ser uma publicação num jornal, numa coisa mais simples. Tem que ser revista... Sim, revistas com a qualis é considerada A ou B, não é isso? Exatamente. Então, esse tipo de publicação, ela entra também na pontuação, tanto dos peritos como dos auditores. Aqueles profissionais que atuam em empresas grandes também, empresas com faturamento muito alto, ele, mesmo que não seja auditor ou perito, ele também precisa cumprir o programa de educação continuada, tá? Então,
Além disso, nós trouxemos aí competências normativas que a gente não tinha, cobranças de anuidades. Então, as anuidades, profissional registrado, ele paga uma anuidade, que hoje está em torno de um pouco mais de entre 400 e 500 reais, eu não me lembro o valor exato. Então, essa anuidade, ela pode ser parcelada em até 6 parcelas, sem juros. Então, esse é o valor da anuidade para que o profissional trabalhe, exerça a sua profissão, né? O registro técnico, ele continua, né? Aqueles profissionais que tenham sido aprovados no exame de suficiência, mesmo que não tenham se registrado, eles podem se registrar a qualquer momento no conselho, e, claro, a cassação do registro. Esse é um ponto importante que eu preciso falar, porque nós trabalhamos com ética, com disciplina, com zelo, e a gente precisa tomar muito cuidado, né? Trabalhamos com sigilo, cuidados que a gente precisa ter. Somos todos amigos aqui, estamos conversando, e aí no final de semana tá batendo um papo, tá tomando um chopinho, aí diz, eita, olha, o meu cliente tal fez isso, o meu cliente fez aquilo, o meu cliente... Então, esse fato aí de conversar, isso não pode acontecer de jeito nenhum. A gente trabalha sob sigilo, esse sigilo pode ser quebrado em defesa da nossa honra, né, para nos defender de alguma coisa, a gente pode quebrar o sigilo, mas a gente não pode conversar nem entre 4 paredes. Eu costumo dizer que a gente tem um relacionamento, é casado, né? Tem toda uma vida, mas mesmo com esse parceiro, a gente não pode conversar o que está acontecendo com os seus clientes. Olha, dizer que o cliente fez isso, fez aquilo, não pode. Um outro ponto importante é a decore, por exemplo. Eu vou falar um pouquinho, daqui a pouquinho sobre ela. Mas a cassação do registro é importante. Claro que o registro ele não é cassado de qualquer forma, tá? Para esse registro vir a ser cassado, esse profissional ele tem direito à ampla defesa e ao contraditório. O que é que significa isso? Esse profissional, ele vai ser convocado para prestar os esclarecimentos, vai ser aberto aí a possibilidade dele se defender através de dados, de documentos, de forma oficial, atendendo os prazos, não pode deixar correr a revelia. O que é que significa isso? Foi convidado para prestar esclarecimentos pela fiscalização e não apresentou esclarecimentos. Nós recebemos, às vezes, a justificativa de que o profissional ele não pode prestar esclarecimento porque é sigilo. E aí eu vou fazer um parêntese, o profissional, nós, enquanto conselheiros e funcionários do Conselho Regional de Contabilidade, nós temos também o dever e a obrigação de guardar sigilo. Então, o que vocês veem e apuram no trabalho de vocês, isso pode sim ser exibido ao conselho, e lá a equipe do conselho, ela tem por obrigação guardar sigilo do que ela identificou ali naquele momento, tá? Então, o sigilo, ele vai para as duas partes. O profissional, ele não pode dizer que não vai atender em virtude do sigilo, tá? E aqui eu queria apresentar um pouquinho os projetos do Conselho Federal, não é? Primeiro, o acompanhamento e o assessoramento a essas equipes de fiscalização dos regionais. Hoje, nós temos aí o Conselho Federal de Contabilidade em Brasília, e temos mais 27 regionais. Em todas as capitais do Brasil, nós temos um regional. Então, o Conselho Federal, ele normatiza a fiscalização, e todos os regionais, eles estão ali atuando e sendo apoiados pelo Conselho Federal. É importante dizer a vocês, se vocês não ouviram falar ou ouviram algumas críticas aí nesse momento de pandemia, eu vou trazer para vocês um fato que, se vocês não sabiam, vão saber agora. O Conselho Federal foi atacado por hacker. Eita, meu Deus, fugiu. Hacker. Então, nós tivemos um ataque cibernético no Conselho Federal no meio dessa pandemia.
né? Pedimos o apoio à Polícia Federal e tivemos muita dificuldade em resgatar alguns dados. Então, olha a importância, enquanto profissional, de ter aí um sistema de internet muito forte e com antivírus, com todo o equipamento que dê subsídio e suporte, com backups, com tudo isso. E com toda a estrutura que nós tínhamos, com toda a equipe de TI, com todos os backups que a gente tinha, os meninos trabalhando diuturnamente, ainda tivemos esse ataque aí no meio da pandemia. Então, esse assessoramento, suspendemos as fiscalizações um tempo, suspendemos a cobrança de anuidades um tempo, até conseguir se reestruturar, né? E também demos aí esse prazo aos profissionais em função da pandemia. Então, esse acompanhamento ele é realizado. Outro projeto do Conselho é o registro profissional. Hoje o registro está sendo realizado, eu sou a vice-presidente de registro lá no Conselho, e é preciso dizer a vocês que nós estamos muito avançados, né? A carteira do profissional hoje ela já é digital, aceita em qualquer estado da federação, em qualquer instituição. Eu viajei, passei por uma fiscalização da Polícia Federal e apresentei a minha carteirinha já digital no celular, o oficial olhou, estava tudo certo, me liberou. Então, assim, vejam a tecnologia que os outros não têm ainda, nós já temos essa tecnologia. A Decore. O que é a Decore? Vocês já ouviram falar na Decore, meninos? Sabem o que é uma Decore? Alguém sabe? Pode falar. Pode falar no chat também. Quem falou não, hein? Eu, professora, não sei o que é. Não vou mentir. Edson? Isso. Tudo bom, Edson? Tudo certo. A Decore é um documento de percepção de remuneração de pessoas físicas. Então, o que é a Decore? A Decore, só quem pode emitir uma Decore é o contador. E essa declaração ela é emitida para aqueles clientes dele. Então, eu tenho um cliente que tem uma empresa e ele tem uma renda por mês, um Prolabore. Então, através desse documento, ele é online. Quando a gente emite essa Decore, a Receita Federal está vendo. Hoje o nosso sistema do Conselho Federal está interligado com a Receita. Então, se eu digo, por exemplo, que você, Edson, tem uma renda de R$5.000 por mês, esse documento Decore, ele é aceito para empresas de financiamento, é aceito em instituições bancárias, é aceito em cartões de créditos. É como se fosse um comprovante de rendimentos, um olerite, né? Um comprovante de renda de uma pessoa física que é vinculada a uma empresa. Só que ele é dado para autônomos, para empresários, ou para pessoas que, por exemplo, eu tenho uma cliente que ela vive de aluguéis. Ela tem vários apartamentos, né, alugados, e ela precisa comprovar essa renda. Como é que ela comprova? Através de um Decore. Eu faço o livro caixa dela, eu tenho a contabilidade dela, né, organizada, acompanho mensalmente e ali eu posso declarar que ela tem uma renda X por mês por conta dos aluguéis. Então, a Decore, essa declaração de rendimentos, ela é concedida a pessoas físicas, desde que nós tenhamos aí a contabilidade dela organizada. Ela não é dada de qualquer forma, tá? Ela precisa, sim, ter uma contabilidade estruturada e organizada. Uma outra ação do Conselho é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis. O que é o comitê? Então, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, ele é um grupo organizado, onde participa aí diversas instituições. Participa a APIMEC, participa a CVM, o próprio Conselho Federal, IBRACON, FENACON, então várias instituições organizadas, e ele delibera
não é, sobre a contabilidade brasileira. Então, normativos, os CPCs que vocês ouvem falar, instruções normativas, interpretações técnicas, resoluções publicadas, passam pelo CPC, pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Eu trouxe para vocês aí o exame do CNAE, não é? Que é o registro do auditor. Profissional, para ser auditor, ele precisa passar no exame de qualificação técnica, obrigatoriamente. O programa de educação continuada, que é onde os profissionais precisam cumprir, não é? Todo o programa por ano. Esse programa, ele é por ano, são 40 pontos por ano, passando nas áreas que eu falei para vocês há pouco. Então, educação, publicação de livros, publicação de artigos, seminários, palestras, eventos, ser palestrante, cursos técnicos pontuados, enfim, são vários. E o exame de suficiência. Então, esses são os projetos do Conselho Federal. Esses são os organismos internacionais dos quais o Brasil faz parte hoje. Então, nós temos aqui o ICPA, o CILEA, o IFAC, a OCC, o GLENIF, o IASB, e eu deixei por último, de propósito, apesar de começar com a letra A, é a AIC. O que é a AIC? A AIC hoje é a Associação Interamericana de Contabilidade, onde nós temos à frente doutora Maria Clara Bugarim, brasileira, alagoana, né, aqui de União dos Palmares. Então, chegou a assumir a presidência da Associação Interamericana, da qual fazem parte vários países da América Latina. Está à frente, realizando eventos, levando o nome do Brasil lá para fora, né? Levou, inclusive, a CGU para fazer uma parceria, apresentando os projetos que a gente trabalha no Brasil. Então, hoje, a AIC é uma instituição de destaque. Nós temos, hoje, brasileiros em todas essas instituições que estão aqui espalhadas pelo planeta Terra, literalmente, tá? Quando eu coloquei aqui foi de propósito. Cada instituição está numa parte dessa do mapa, certo? Então, vejo a importância da contabilidade hoje no Brasil. E aqui eu trouxe um pouquinho do Conselho Regional de Contabilidade, né? Da mesma forma que o federal, os regionais herdam do federal o registro e a fiscalização. E aqui não poderia ser diferente. Nós temos o registro, no qual eu estou à frente hoje, da Câmara de Registro. Nós temos a Câmara de Fiscalização, onde está à frente o nosso vice-presidente Antônio, e da qual faz parte a nossa conselheira Ana Paula. Ana Paula está por aí ou caiu? Eu acho que ela caiu, ela já caiu 2 vezes, gente. A internet está muito instável. Mas quando ela voltar, eu peço que ela fale um pouco sobre a experiência dela na Câmara de Fiscalização, que é muito legal, mas essa é a nossa missão. Então, como eu estava dizendo a vocês, o que a gente apura em virtude do nosso cargo hoje de conselheiros, né, a gente trabalha sob sigilo. Então, a gente analisa processos, a gente fiscaliza a atuação do profissional, se aquele profissional está... se ele está com algum problema com clientes, algum problema com um colega, problemas em instituições. Então, é muito importante dizer o quanto a gente precisa trabalhar de uma forma ética e de uma forma tranquila. Eu vou compartilhar com vocês um acontecimento aí com esse tema, que é a atuação de um grupo tático aqui no estado que se chama GAESF. Para os alunos que chegaram agora, eu coloquei uma lista de frequência aí no chat, tá? Por favor, preencham. O que é o GAESF? É o grupo tático aqui do estado que apura crimes tributários. E o GAESF tem feito algumas ações em cima de empresas e percebe aí em algumas empresas profissionais trabalhando de uma forma
não muito legal, intermediando ações entre empresários, intermediando ações junto ao fisco, enfim. E aí esses profissionais têm sido detidos. Então, esse é um dos pontos que os profissionais criticam o conselho dizendo que a gente não faz nada, mas não é bem assim. E quando os grupos, seja a Polícia Federal, estadual, quando eles chegam a deter um profissional, eles já têm aí desse profissional muita coisa. Eles já têm todos os registros, já têm todos os dados, já têm filmagens, gravações, documentos, cruzamentos de dados que foram realizados. Então, assim, o conselho ele vai estar junto. O nosso advogado, Jonathan, ele acompanha essas operações, sempre com um conselheiro, né? Nós somos convidados aí de madrugada, a gente nem sabe para onde vai, mas o GAESP nos liga, sempre tem um conselheiro acompanhando a atuação do GAESP, acompanhando como é que a gente chama? Quando a pessoa... Aqueles depoimentos, quase não sai a palavra, meninas, né? Eles sempre estão acompanhando os depoimentos, acompanhando a pessoa, tudo direitinho. Então, essa é uma das missões do nosso conselho. Eu trouxe aqui uma foto para vocês aí do nosso plenário. Então, nós temos, na nossa sede hoje, nós temos 12 conselheiros efetivos e 12 suplentes, somos 24 profissionais, contadores e técnicos dentro do plenário hoje, né? A proporção é 2/3 de contadores e 1/3 de técnicos em contabilidade. Nós nos reunimos todos os meses nessa plenária aí, né, naquela casa, hoje, virtual, a partir dessa plataforma que é o Teams. A gente tem feito as plenárias e as reuniões virtuais, mas estamos sempre conversando, deliberando em prol da classe contábil. As eleições acontecem a cada 2 anos, então, a cada 2 anos nós elegemos 1/3, e a cada 2 anos nós elegemos 2/3, e depois dessa eleição, o plenário, ele se reúne para que a gente eleja o presidente, o conselho diretor. Então, o conselheiro Vieira foi eleito no início desse ano, por todos os conselheiros, foi votado, e nós elegemos o conselheiro Vieira como presidente do nosso regional. Então, o mandato dele é de 2 anos, se encerra o ano que vem. E o trabalho, gente, é honorífico. O que é que significa trabalho honorífico? É trabalho do voluntariado, realmente. A gente não recebe nada por isso. A gente trabalha em prol da classe, e eu costumo dizer que é um trabalho que tem o seu ônus, tem o bônus e tem o seu ônus, né, presidente Vieira? Ele está ali quietinho, ele já abriu até para me olhar, assim, ele já... Por quê? Exatamente. Porque a gente trabalha de forma voluntária, e nós temos aí, sim, uma responsabilidade muito grande. Nós respondemos por todos e quaisquer atos que a gente execute diante do Conselho Regional de Contabilidade de Alagoas. Nós respondemos pelos próximos 20 anos, não é? O que é que significa isso? Que na idade que eu tenho hoje, eu venho a falecer e eu ainda estou respondendo pelo Conselho, viu, presidente? Você Pois tranquilo, que a cada ano que passa, a gente está renovando mais 20 para frente. Então, a gente tem esse trabalho voluntário e tem, sim, essa responsabilidade. Por quê? Porque o Conselho Regional de Contabilidade, ele é uma autarquia federal. Nós estamos vinculados ao Tribunal de Contas da União. Então, se a gente tem um gasto fora do contexto, com diárias, com suprimento de fundos, com obras, com aquisições, então nós vamos responder lá na frente. Então, tudo isso é acompanhado e fiscalizado pelo Tribunal de Contas da União. Não podia deixar de dizer, porque muita gente costuma dizer que essa turma está toda aí, está sempre trabalhando, vocês estão ganhando muito mais. Não, a gente ganha um cansaço físico e mental, mas nós estamos lá. Dúvidas, meninos? Querem fazer alguma pergunta? Ou está tudo tranquilo?
Então tá, então vamos para frente um Sim. pouquinho. Tá tranquilo? Tá ouvindo? Estou ouvindo. Quem falou? É Lucas, Adriano. Oi, Lucas, pode falar. Só me tirou uma dúvida, referente à tabela de preço de honorários, né? No caso, já foi, no caso, gerado alguma referente a isso, ou tem algum planejamento para padronizar a relação a valores da classe, etc.? Pois é, isso foi uma coisa que eu falei lá atrás. Não é missão do Conselho trabalhar tabela de honorários, é do sindicato, tá? E o sindicato, aqui no estado, ele estava trabalhando alguma coisa nesse sentido, mas aí eu não vou saber lhe dizer. Mas veja, quando a gente fala de honorários, é um tema muito, muito sensível. Por quê? Honorários, cada um tem o seu, não é? Eu recebi uma crítica muito grande o ano passado, num grupo, que eles diziam assim, olha, o profissional, ele está cobrando R$ 50 para fazer uma declaração do imposto de renda e vocês não fazem nada. Naquele momento, eu disse assim, olha, o profissional que cobra R$ 50 para fazer o imposto de renda não é o mesmo, não apresenta a qualidade do trabalho de um profissional que cobra R$ 200, R$ 300, né? Hoje, nós temos o público para quem paga R$ 50 e a gente tem o público que paga os 300. O meu público, que eu cobro 300, não é aquele público que paga R$ 50 aquele outro profissional, tá? Porque o meu trabalho tem outra qualidade. Então, é isso que precisa ficar claro para a gente. Tabela de honorários vai depender muito do que você está oferecendo para o seu cliente. Se você oferece para ele um trabalho dedicado, com exclusividade, com um sistema robusto de contabilidade, com um equipamento robusto que vai lhe dar a garantia de fazer um backup na nuvem, uma equipe técnica qualificada, esse trabalho não vai ser o mesmo que vai ser cobrado por uma pessoa que não tem essa estrutura, que não tem a qualificação, etc. Então, quando a gente fala em honorários, a gente precisa ter muito isso na cabeça. Né? Não adianta eu dizer assim, olha, o profissional, o cliente saiu porque o contador tirou o meu cliente. Ninguém tira o seu cliente. O que tira o seu cliente é a sua falta de zelo com o cliente, a sua falta de contabilidade, a forma como você trabalha. Porque eu digo a vocês, eu tenho clientes com 10, 15, 20 anos, e eles não me deixam para ir para um outro que cobra meio salário mínimo. Porque quem cobra meio salário mínimo, eu vou trazer para vocês um fato que aconteceu comigo. Eu tinha um cliente há muitos anos e ele disse assim, olha, Adriana, o cliente eu preciso dar baixa na minha empresa. Eu disse, ok, você vai dar baixa na sua empresa. Eu vou lhe cobrar tanto para que você dê baixa na sua empresa. Aí ele me disse assim, olha, mas está muito caro. Cobrei a ele, na época, 3 salários mínimos, tá? Está muito caro. Me faça mais em conta. Eu disse, olha, eu não tenho como fazer porque a sua empresa vai dar trabalho. Eu vou precisar parcelar na Receita Federal. Eu vou precisar parcelar um débito na Secretaria da Fazenda, isso vai demandar tempo, vai demandar muita coisa. E aí ele me procurou e disse, olha, me entrega minha contabilidade, porque tem um profissional que está me cobrando ali um salário mínimo e eu vou fazer com ele. Eu disse, ok, protocolei. Boa noite, Adriana. Boa noite. Quem fala? É o Júnior. Na hora Oi, que Júnior. você foi falar o que tinha de ao cliente, a internet cortou, ficou tudo mudo aqui, não escutei nada. Tem como... E agora eu não consegui te ouvir direito, que picotou. Qual foi a parte que você não ouviu? Depois que você falou que cobrou os 3 salários mínimos, daí pra frente ficou tudo mudo. Acho que foi devido à internet, que ficou o celular também. Tem como repetir? Tem sim, tem sim. Então, ele disse que tinha um outro profissional que estava cobrando a ele um salário mínimo e que ele ia fazer com ele. Eu disse a ele, ok. Peguei a documentação dele, protocolei tudo e devolvi a ele. E ele saiu da minha vista muito tranquilo, continuei amiga dele, para mim não é problema nenhum.
2 anos depois, ele me procurou e disse assim, Adriana, eu estou com um problema. Eu disse, qual é o seu problema? Ele disse, olha, eu estou com essa cobrança aqui da Secretaria da Fazenda. Eu disse, certo. Mas o contador deu baixa, ele me entregou tudo. Eu disse, ele lhe entregou o quê? Me dê aqui. Quando eu olhei, o contador tinha entregue a ele somente o distrato da junta comercial. O profissional não deu baixa na fazenda, porque não tinha como dar baixa, porque tinha um débito, tinha que fazer um parcelamento, tinha que levantar documentos. Não foi a Receita Federal, não foi a prefeitura, ou seja, ele fez o trabalho que a gente chama de gambiarra, fez o trabalho pela metade. E aí ele disse, Adriana, vamos fazer? Eu disse, bora. Quanto é que vai dar isso aqui? Olha, meus honorários hoje são 3 salários mínimos, são 6 salários mínimos, 3 agora e 3 quando ele entregar. Disse, mas Adriana, isso é o dobro do que você me cobrou da outra vez. Eu disse, porque agora, 2 anos depois, eu vou ter o dobro de trabalho que eu ia ter lá atrás. Então, assim, é isso que precisa ficar claro para a gente. Quando a gente dá os honorários, a gente sabe o trabalho que o trabalho vai dar, não é? Nós temos um trabalho, e esse trabalho, ele depende de vários indicadores aí na frente. Você precisa levantar dados, você precisa se deslocar, ir até a receita, fazer cálculos, né? É a mesma coisa, você tem um técnico, por exemplo, que olha para o seu computador que ele está com problema, e você diz a ele, meu amigo, eu trouxe o computador para você olhar. Ele olha para o seu computador, faz os testes deles todinhos, não é? Identifica o problema e conserta. E aí você pergunta, joia, quanto foi? Ele vai dizer, foi R$100. Aí você vai dizer, olha, mas 5 minutos de trabalho, você me cobrou R$100? Aí a gente para pensar, ok, 5 minutos de trabalho equivalem a 4 anos de faculdade, não sei quantas pós-graduações, não sei quantos treinamentos, todo o investimento para identificar aquele problema que uma outra pessoa não iria conseguir. Então, é isso que a gente precisa se valorizar, né? Vocês estão hoje num curso superior, fazendo esse curso por 4 anos, se desdobrando, assistindo aula virtual, estudando em casa, sábado, domingo, feriado, dia santo, e na hora que você vai fazer uma cobrança de um trabalho, a gente tem que cobrar sim, e tem que dizer ao cliente o motivo pelo qual a gente está cobrando aquilo, não é? Mas... Adriana. Oi. Adriana, Ana Paula, eu caí e voltei. Eu percebi, teve uma hora que eu falei da Câmara de Fiscalização, e eu queria que você falasse um pouquinho para os meninos como é a sua experiência na Câmara de Fiscalização. Aí eu procurei e vi que você não estava. É minha internet aqui que está oscilando, mas eu entrei pelo celular para conseguir acompanhar. Essa fala que você está falando sobre cobranças de honorários, é muito interessante pensar que o contador ele tem que se empoderar em relação à sua importância no mercado, a sua importância nessa pandemia, né? Como você falou até no início, o contador ele é essencial, gente, para a saúde da empresa. Então nós temos que nos valorizar e quanto à Câmara de Fiscalização, né? A Câmara de Fiscalização do Conselho ela é um trabalho excelente que a gente faz, a gente está atento a toda a movimentação considerada ilícita, né, por alguns profissionais, por alguns leigos, né, que a gente sabe que tem leigos que querem exercer a profissão da contabilidade sem ser, né, o contador. Então, a Câmara de Fiscalização do CRC, AL, está aí atuante, temos várias atuações, então é muito importante esse conhecimento que esses meninos estão tendo em relação ao conselho de classe que eles serão participantes daqui a alguns anos, né? Alguns verdade. ainda fizerem o exame de suficiente, para eles já conhecerem e se engajarem no conselho. É muito interessante isso.
Que bom, é muito legal o seu depoimento, Ana, porque você passou muito tempo, conhecia o sistema, mas não conhecia na prática como é que funcionava, não é? Exato, exato. Eu sempre admirei, sempre vi a atuação, mas eu nunca estive dentro. E hoje, e é importante para a gente perceber que a anuidade que a gente paga, ela vale a pena sim, pela valorização profissional que a gente tem. E essa gestão, ela tem um perfil de grande valorização para o profissional. Então, meninos, fiquem muito atentos à fala da professora em relação a honorários, que nós estudamos muito. Nós estudamos muito, fazemos o melhor, temos que cobrar consciente, né, de forma justa, claro, mas consciente da qualidade do nosso trabalho, né? É muito legal, obrigada, Ana, pela fala, mas é isso mesmo, a importância é essa, a gente não pode cobrar o honorário somente por cobrar, né, a gente precisa entender esse outro lado, como precificar, esse é um curso muito legal, sabia? Como precificar, como dar um preço ao nosso trabalho, é muito legal, mas na frente, você já diga, Ana. Eu, quando faço um trabalho, uma perícia, uma auditoria, o meu cálculo é por hora. Então, a gente, quando calcula a hora, você calcula o tempo que você estuda, porque cada caso é um caso. Uma auditoria, por exemplo, cada caso é um caso, cada empresa é uma realidade. Então, a gente faz o cálculo por hora, as deduções tributárias. Então, é interessante a gente, durante o curso, até pensar em alguma demanda dessa, né, Adriana? Oportunizar para os meninos sobre precificação, para já saírem para o mercado de trabalho bem atentos. Perfeito. Vamos trabalhar. Gente, vamos continuar aqui. Alguém levantou a mão. Quem foi? Deixa eu verificar aqui. Ricardo Leandro. Bora lá, nosso coordenador. Adriana, licença, tá? Toda. Sem querer trabalhar, tá, a sua fala, mas também pegando o gancho, né, do assunto. Importante demais. Tá? Nós temos o projeto viu, Paula? De dar um curso, tá, para os alunos, justamente como precificar a mão de obra, né? E daí elencar justamente a qualificação profissional, né? Quanto mais eu estudo, mais a minha hora tem valor. Então, quanto mais qualificado eu for, melhor vai ser a minha hora, né? Então, como quantificar a sua capacitação em relação ao mercado? A minha fala é mais por aí, tá, Adriana? É um aviso. É muito legal. É muito legal você falar na qualificação nossa, não é? Porque eu estava lendo um artigo e ele traz que a cada ano de estudo que a gente incorpora na vida da gente, essa remuneração ela dá um aumento em torno de 10% por ano. Então, você imagine, a gente está sempre fazendo esse esforço de estudar e de qualificar, mas a nossa remuneração ela vai nessa proporção, né? A partir do momento que a gente está estudando, esse aumento ele vem muito tranquilamente na vida da gente. Obrigada, Leandro, é isso mesmo. Mas, meninos, vamos continuar aqui. O nosso universo aqui em Alagoas. Então, aqui em Alagoas, no CRC Alagoas, nós somos quase 4.000 profissionais ativos. Esse dado é de janeiro, tá? Então, hoje a gente está com 4.000 e um pouquinho. 2.810 contadores, 1.116 técnicos, 539 organizações contábeis e um universo aí de 60%, 61% de homens e 30% de mulheres. A nossa missão, qual é? Então, a gente tem uma missão clara, o Conselho de Contabilidade está trabalhando na gestão da qualidade com a ISO, então temos aí como missão registrar, fiscalizar e promover o desenvolvimento da profissão contábil, trabalhando sempre com ética, disciplina, eficiência, transparência, né, responsabilidade social. Então, nós temos um portal de transparência, onde se vocês quiserem conhecer as contas do Conselho, quanto é a receita, quanto é a despesa,
tudo isso está disponível para que vocês acompanhem resoluções que são publicadas, diárias, tudo isso está disponível para que vocês acompanhem. Nossa visão, ser referência como entidade de fiscalização profissional, reconhecida pelas boas práticas de governança, e nossos valores sempre pautados na ética, na transparência, na eficiência e na responsabilidade social. Esse é o nosso losango, não é um tripé, né? Tripé são 3 partes, mas nós temos uma 4ª parte aí, que é a responsabilidade social. Temos uma política da qualidade, estamos implantando aí continuamente agora um sistema de governança, um sistema de compliance dentro do sistema, mas nosso pedido inicial, né, Leandra, foi trabalhar um pouquinho o que é o exame de suficiência com vocês. Ele aconteceu nesse último final de semana e mostrar a vocês um pouco do exame. Então, o exame ele foi instituído, como eu disse a vocês, lá em 2010, pela resolução 12249, onde naquele momento tornou obrigatório o exame de suficiência para todos os profissionais graduados, para que eles se registrassem. Então, foi uma luta grande. Para vocês terem ideia, essa luta ela começou em 2007, onde nós mudamos a nossa lei de regência naquele momento. A lei veio para todos os estados da federação, nós sugerimos alterações, e depois de sugerir, isso voltou para o federal, eles consolidaram, e a gente chegou a levar para o presidente da República, à época, ele vetou, e o nosso projeto de lei, ele foi cancelado, nós não conseguimos aprovar aquele projeto. Então, nós descobrimos que, além de fazer o trabalho técnico, nós tínhamos sim que fazer um trabalho político. Então, hoje nós temos aí, nós entendemos que o lado político ele precisava ser trabalhado, e nós não havíamos trabalhado. Não é um conselho profissional de contabilidade, todo mundo técnico. Nós conseguimos fazer conta, a gente consegue fechar balanço, mas esse lado político a gente não tinha. E aí, o que é que nós fizemos naquele momento? Nós mudamos o nosso foco e trouxemos esse lado político para dentro do conselho. Todos os regionais começaram a conhecer quem eram os nossos representantes nas câmaras, quem eram os deputados federais, quem eram os senadores. Nós trouxemos para o conselho essas pessoas, apresentamos todo o sistema contábil brasileiro, né? Trouxemos esses simpatizantes e, paralelo a isso, nós começamos a gravar toda a alteração que a gente estava fazendo na lei de regência. Ela era votada. Nós trazíamos aí a sociedade civil para participar, então não eram só os profissionais contábeis, eram os profissionais contábeis, eram os profissionais da área de terceiro setor, da área de perícia, de auditoria, nós trouxemos todo mundo para que juntos a gente fizesse essas alterações. Então, esse trabalho durou quase 2 anos, e em 2008, nós tivemos um congresso lá em Gramado, e naquele momento, 6.500 profissionais participando, nós conseguimos colocar dentro do nosso auditório um presidente da República, à época, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e mostramos a ele o sistema contábil brasileiro. E foi muito legal naquele momento, porque Lula foi para o Congresso, nós movemos ali céu e terras, com toda uma estrutura para receber um presidente da República, com apoio da Polícia Federal, com detector de metal, com tudo que tinha, e ele entrou dentro do nosso Congresso brasileiro, fez um discurso, e ali, quando ele terminou o discurso, ele disse o seguinte: olha, vocês me procuraram, me convidaram, eu vim aqui atendendo um pedido à época do ministro, que era o Nelson Machado, e onde Nelson queria que nós entrássemos no anexo 3 do Simples, porque os serviços contábeis não estavam no Simples, né? Nós pagávamos PIS, COFINS, contribuição social, imposto de renda, e aí ele disse assim: olha, eu tenho uma proposta para fazer aos profissionais da contabilidade no Brasil.
Nós temos um projeto muito lindo no Brasil, que é um projeto da doutora Zilda Arnes, né, que ela cuidava da pastoral da criança e do idoso, e a doutora Zilda, ela criou um produto que era a multimistura, onde em cada comunidade as mulheres cuidavam daquelas crianças, né, davam a multimistura, pesavam, acompanhavam, e elas recebiam recurso do governo federal. Só que aquele recurso elas não sabiam prestar contas, então elas economizavam tanto dinheiro, pegavam o dinheiro, faziam a compra na cultura popular, na agricultura popular, para economizar o dinheiro, mas não pegavam a nota fiscal. Como elas não tinham nota fiscal, não conseguiam prestar contas. Não conseguindo prestar contas, o Tribunal de Contas da União fazia com que a pastoral emitia a nota pedindo que a pastoral devolvesse aquele recurso. Então, naquele momento, o que é que ele disse? Olha, vou provocar vocês. Eu preciso que vocês ajudem a pastoral da criança e do idoso a realizar as prestações de contas dos recursos recebidos. E naquele momento, lá em Gramado, né, houve aquela movimentação onde doutora Maria Clara provocou um conselheiro, que era lá do Rio Grande do Sul, que era Pedro Gabriel, e eles criaram o programa do voluntariado da classe contábil, onde nós entramos voluntariamente dentro das pastorais da criança e do idoso e começamos a realizar a prestação de contas da pastoral e ajudar a doutora Zilda a não devolver o recurso. Então, naquele momento, não é, nós estávamos com os deputados nossos, não é, sensibilizados com a nossa causa, com os senadores sensibilizados com a nossa causa e com o presidente da República sensibilizado com a nossa causa. Então, nós entramos sim no anexo 3 do Simples e nós entramos com o nosso projeto de lei no Congresso Nacional, que foi aprovado sem vetos e foi sancionado pelo presidente naquele momento sem vetos. Então, a partir daí, nós tivemos o exame de suficiência instituído 2 vezes por ano, de forma obrigatória, não é? Onde nós temos provas hoje, dados estatísticos disponíveis lá no site do Conselho. Então, naquele momento, o que é que o exame traz para a gente, para que vocês entendam um pouquinho nesse universo? Então, primeiro, qual é a intenção do exame? É saber se o profissional tem um nível médio de conhecimento na contabilidade. Não é saber se o nível de conhecimento é o nível do Rio Grande do Sul ou se o nível de conhecimento é o nível aqui do Nordeste. Então, ele é uma prova média que atende a todas as regiões do Brasil hoje. Então, ela visa comprovar, não é, esses conhecimentos dos profissionais e, claro, diante dos cursos de bacharel em ciências contábeis que é disponibilizado no Brasil hoje. Então, existe um currículo mínimo que ele é obrigatório, que vocês aprendam e conheçam para realizar essa prova. Então, a prova tem 50 questões, e precisa que seja aprovado ou que realize, não é, mais de 50% da prova, precisa acertar mais de 50% das questões. E, a partir daí, ele sendo aprovado, é expedida uma certidão, e essa certidão não tem custo nenhum do profissional, ele tira online, e ele já pode se registrar a partir daí no conselho a qualquer momento, tá? Então, como eu já disse a vocês, visa medir esse nível de conhecimento técnico, adequar ou uniformizar a prática contábil aqui no país com os outros países, porque nós temos hoje a internacionalização da contabilidade, IFRS. Então, hoje, a linguagem do Brasil, ela é reconhecida lá fora. Antes não era. Se a gente fizesse uma contabilidade aqui, essa contabilidade ela não era lida e reconhecida em outros países. Então, a partir de agora, a gente já trabalha com esse formato, né? E a prova ela é aplicada ao mesmo tempo, no mesmo horário, em todo o território brasileiro. Dúvidas?
Ou está tudo tranquilo? Quero ouvir vocês. São 50 questões realizadas em um dia só, não é? Em um dia só, 50 questões realizadas num único dia. Quem falou? Érica. Érica, além de você, alguém falou também. Oi, eu, Lucas. Oi, Lucas. Estava bem claro em relação às explicações. Não entendi o que você falou, desculpe, Lucas. Não, estava só informando que estava bem claro referente às explicações que você estava passando. Ah, entendi, obrigado. Então, vamos andar mais um pouquinho, né? Gente, só para explicar a vocês. Então, exame de suficiência, ele é realizado, né? Existem várias disciplinas que contemplam aí o exame de suficiência, entre elas, perícia, contabilidade geral, auditoria, custos, controladoria, matemática financeira, ética. Então, tudo isso é o universo das disciplinas, tá? Que compõem a prova do exame de suficiência. Se vocês tiverem curiosidade, entra no banco dos últimos exames de suficiência, baixa as provas, baixa o gabarito e dá uma lida. Érica, quer falar? Não, professora, desculpa, deixei aberto. Não, pode deixar, tá tranquilo. Então, a prova ela é realizada com base nos princípios fundamentais de contabilidade, que são editados pelo Conselho. Uma coisa muito importante, o Conselho se resguarda ao direito de que, se ele publicar uma norma, 60 dias antes da prova, essa norma ela pode cair no exame. Então, os profissionais precisam ficar de olho nisso, o que é que tem de novidade, o que é que está sendo publicado, porque se for publicado 60 dias antes, pode sim cair na prova do exame de suficiência. Então, ele também é baseado nas normas brasileiras de contabilidade. Então, as normas estão disponíveis no site lá do Federal, vocês podem baixar, ler. Nós temos normas de contabilidade aplicadas à auditoria, à perícia, à contabilidade do terceiro setor, as micro e pequenas empresas, então, as entidades, por exemplo, de clubes de futebol, templos religiosos, então, existe normatização para toda essa área de atuação, tá? E aí, o que eu disse a vocês, nas resoluções em vigor, até 60 dias antes da prova, elas podem, sim, cair na prova. E nas obras editadas no país. Então, se eu tenho obras aí de vários autores que são editadas, artigos técnicos, científicos, também podem cair na prova. E aí eu trouxe para vocês a última prova desse ano. Nós tivemos prova no último domingo, né? Os meninos da Comissão Jovem estavam acompanhando. O Emanuel não está aqui, mas ele faz parte lá da nossa Comissão Jovem. Temos um grupo muito atuante, né? Eles correram atrás, conseguiram patrocínio, brindes para os alunos. Então, eles estão sempre acompanhando as provas dos exames. E esse ano, em virtude da pandemia, claro, né, nós tivemos aí a prova sendo realizada de forma online, pela primeira vez. Claro, tivemos alguns problemas com essa prova, alguns candidatos relataram alguns problemas com a prova, e a empresa que estava administrando, ela explicou tudo isso, né, o que aconteceu, a instabilidade que aconteceu, mas graças a Deus no final deu tudo certo. Tivemos aí um períodozinho de prorrogação, mas o importante é que vocês entendam, foi a primeira, né? A primeira realizada é uma tendência, vocês já conhecem, estão tendo aulas online aí um semestre inteiro, já estão entrando no segundo semestre, e claro, nada mais justo do que a gente começar a se adequar a isso. Então, para isso, era preciso que os profissionais, primeiro, tivessem um computador, não podiam fazer a prova pelo tablet, por celular, por iPad, não iam conseguir, né?
o requisito mínimo, realmente, era um equipamento com uma CPU, com um sistema operacional Windows, de preferência a partir do Windows 7, né, com acesso à internet, com 5 megas no mínimo, para que conseguisse segurar bem ali a internet, e de preferência um equipamento com um mínimo de 4 GB de memória. Então, essa era a configuração mínima que esses profissionais precisariam ter. E, claro, houveram várias medidas de segurança. Então, os alunos, para entrar, tinham que entrar pelo sistema da empresa, tinham que entrar através de senhas, mas o mais importante, que foi muito legal, é que o sistema tinha um modelo randômico de questões. Então, uma questão que estava sendo aplicada para mim não era a mesma aplicada para o Lucas, que não era a mesma do Rodrigo, que não era a mesma da Débora, que não era a mesma do Edson. Então, cada vez que o aluno entrava, o sistema trabalhava e gerava a prova daquele aluno. Então, o Conselho hoje tem um banco de questões muito grandes, e é um banco de questões inéditas, isso precisa ficar claro, tá? Por trás do exame, tem uma equipe que a gente chama de professores notáveis. Então, são professores que estão ali, trabalhando dioturnamente nas provas do exame, nas respostas, analisando. Então, tudo aquilo ali foi feito com muito cuidado e com muito zelo. Então, o embaralhamento randômico, ele acontecia não só para as questões, como a alternativa de respostas também, né? Eles implantaram um recurso que evitava o aluno ficar pulando questões. Então, ele, para passar de uma questão para outra, ele teria que responder aquela questão sim. E uma outra coisa era que ele voltasse para revisar. Então, ele olhou a questão, respondeu, acabou-se, ele não podia mais voltar para desfazer o que tinha feito. Então, essa era um dos itens que eles colocaram, e outras medidas, claro, de monitoramento para verificar toda essa funcionalidade do sistema. Um ponto importante para ser colocado é que o edital, ele trouxe alguns pontos que não poderiam ser fraudados, tá? Um deles trazia o ponto de que, durante toda a prova, aquele profissional ele estava sendo monitorado por uma equipe de tecnologia da informação qualificada, né? Onde aquela equipe tinha prerrogativa, sim, de fazer alguns bloqueios temporários ou bloqueio permanente daquele profissional, se ele constatasse ali um indício de um procedimento que fosse indevido. Por exemplo, se ele estivesse fazendo uma questão e a sequência da questão, ele respondeu num tempo que ele não teria condição de responder aquela prova, então, aquilo ali era um indício. Se eu tinha ali um aluno que estava fazendo a prova e, por algum motivo, uma questão que ele levaria 10 minutos para responder, foi respondida em 2. Então, ali você tinha um indício que a equipe de TI, através de alguns robozinhos, como a gente chama, teria condição, sim, de bloquear essa prova. Um outro ponto importante de análise era que esses profissionais teriam as provas anuladas, assim, automaticamente. Primeiro, se descumprissem o edital da prova, né? E segundo, se eles se recusarem a ser submetido por algum procedimento para garantir a lisura do processo. Então, a prova encerrou, mas se aquele equipamento precisar ser periciado em algum momento, alguns sorteios são feitos, se ele se recusa, ali ele já está sendo reprovado, né? Então, muitas vezes o aluno está fazendo a prova, aí abre no paralelo o Google, tenta resolver ali pelo Google, entra num chat, tenta conversar no chat com a outra pessoa, então o sistema está fazendo esse acompanhamento para ver se aquele aluno está tentando fraudar aquela prova. Então, esses indícios já dão esse bloqueio aí automático. E um outro ponto também importante é que, em qualquer momento, o sistema tem dados estatísticos, dados eletrônicos, virtuais,
grafológicos. Então, se a qualquer momento, através de uma perícia, até com apoio, inclusive, da Polícia Federal, que estava participando desse processo, se for detectado algum tipo de fraude, esse aluno, ele vai ser desclassificado automaticamente. Então, nós já temos, sim, um número de alunos que foram desclassificados naquele momento, porque houveram indícios naquele momento de que estava havendo ali algum tipo de irregularidade, tá? Dúvidas, meninos, nesse ponto? Vocês querem perguntar alguma coisa? Qual é o tempo de prova? Tudo tranquilo, professora. Qual Professora, é? Oi. Alguém me fez uma pergunta. assim, Diga, pode Érica. falar. Se tiver alguém que fez antes, estou Alguém cedendo a me vez. fez uma pergunta sobre a prova. Quem foi? Foi o Cleiton. Oi. Pode falar, Cleiton. Qual é o tempo de prova? O tempo? A prova começou às 9h30 da manhã e ela se estendeu até 1h da tarde. E depois ela foi estendida por mais meia hora por conta das instabilidades. Então, ela foi de 9h30 da manhã até 1h30 da tarde. Érica. Não, duas agora. É uma tendência que as provas sejam remotas, assim, por um bom período. Olha, E a segunda... Vá, pode falar. E a segunda é as questões. Eu estava em outro seminário nas férias da UFAL, e aí foi comentado que caía muito, assim, teoria, né? Muito das normas do CFC, do CRC, enfim. E menos, assim, as pessoas tinham a noção de que caía muitas questões de cálculo, mas na verdade não, eram muito mais teorias. Isso realmente acontece ou depende de ano para ano? Olha, as provas, elas são um sorteio, tá? Então, o banco de questões, ele está lá. Então, a gente não sabe quais são as questões que caem. Claro que a gente percebe que tem algumas questões que se repetem, não é? Tem algumas questões que às vezes aparecem, outras não. Então, assim, depende muito da equipe que está realizando desse formato. Então, são escolhidas, assim, um número grande de questões, e a partir daí a prova é realizada. Então, assim, conseguir lhe dizer quais são as questões que aparecem, eu não vou conseguir dizer, mas claro que existe sim, vejam, nós estamos tratando da academia, né? Vocês estão hoje no curso superior, mas é academia, então tem coisas básicas que vocês precisam aprender. Código de ética do profissional, por exemplo. Vou dar trazer aqui um outro exemplo que eu gosto muito de exemplo. Um profissional me disse, deixou de votar. O voto, ele é obrigatório, tá? O voto é obrigatório. Ele não votou. O voto é online por 2 dias. As eleições do Conselho Federal de Contabilidade, para todos os regionais, ele é online. Ela já acontece, eu perdi as contas, eu acho que 4 ou 5 anos de forma online. Ou seja, você pode votar de onde você estiver, pelo celular, pelo tablet e pelo notebook. E o profissional, com 2 dias, não votou. E a justificativa é aberta no sistema justificativa e ele justifica online. Justificativa do profissional. Esqueci. Justificativa do profissional. Não tive condição. A gente entrou aqui a minha bebê, que para vocês que não conhecem, só viram o meu bebê, essa é a minha bebê. Não aparece não, ó. Se movimente aí, vá. O Adriano. Tá? Então, o profissional... Ana, só terminando. O profissional, ele não pode justificar que desconhece um normativo, tá? Ele podia ter dito, olha, eu estava no médico, eu estava hospitalizado, apresenta o documento, a minha internet caiu, pede uma declaração da empresa de que aquele momento não existia internet. Então, são cuidados que a gente precisa ter
na hora do conselho. E a academia, ela tem isso. As normas brasileiras de contabilidade, elas precisam ser conhecidas. Normas de perícia, qual é o perfil do profissional perito, qual é o perfil do auditor, quais são os procedimentos de auditoria, quais são os procedimentos de perícia. Então, toda essa normatização, ela cai. Desculpa, Ana, pode falar. Sobre a pergunta da Érica, bem interessante, porque quando eu analiso questões de perícia, questões de auditoria, Érica, realmente é cobrado muita norma, e é como a Adriana está falando, porque é importante que na academia você tenha os cálculos, você tenha toda essa parte para você entender o porquê de se fazer aquilo. Mas uma coisa que a gente sempre fala em sala de aula, né? O aluno, o profissional, ele tem que saber por que está fazendo. Então, nós somos norteados por muitas normas, até por conta da nossa responsabilidade, né? Civil, penal, relacionada à nossa profissão. Então, eu acredito que o CFC, ele puxa essa linha justamente para que o candidato ele esteja muito atento, porque nós temos normas muito interessantes e muito robustas realmente, que a gente precisa estar muito atento. Eu acredito que é por isso que tem essa ênfase, né, nesse tipo de questão. Entendi. Também. Obrigada pela contribuição. Obrigada, minha flor. E eu acho que mais alguém ia fazer uma pergunta, ou me enganei? Meninos, eu estou no chat também a todo momento, tá? Quem não puder falar por causa da internet, quiser entrar aí no chat, fica à vontade. Eric, eu postei agora no chat a lista de frequência, tá? Quem chegou depois, por favor, assina. Então, já estou chegando no final, gente. Queria saber de vocês se tem realmente mais algum questionamento, alguma pergunta que vocês queiram saber do sistema, do conselho, da fiscalização, alguma coisa que eu possa ajudar vocês a responder? Ou tá tranquilo? Não, no final só, assim, que a senhora faça uma apanhada de dicas, assim, do que como a gente pode começar estudando, se pelas normas, ou assuntos, assim, né, mais... Não sei a palavra, agora fugiu. Mas eu tenho sim. O que é que eu diria a vocês? Comecem, peguem os últimos exames de suficiência, por exemplo, está lá disponível no site do Conselho, tanto os exames como o gabarito. Então, pega esses exames e começa a responder, né? Começa a testar. Olha, porque assim... existem cursinhos, existem os professores em sala, estou eu, professora Ana Paula, professor Leandro, professor Marcos, vocês têm vários professores e várias disciplinas, mas o exame, ele é um apurado dos 4 anos de cursos de vocês, então é coisas que vocês viram lá em contabilidade geral, no primeiro período, no segundo, são disciplinas, questões de custos, que vocês viram lá no terceiro, no quarto, questões de perícia, de auditoria, de controladoria. Então, tudo isso, matemática também cai, ética. Então, assim, vocês precisam conhecer isso tudo. E eu costumo dizer que a prática leva à perfeição. Então, se você pega o exame de suficiência, responde, começa a ver uma questão, tem dúvidas, procura o professor da disciplina, tira dúvida com ele, né? Ou então, olha o gabarito, vê o que é que você fez de errado e começa a ir treinando, e a hora é agora, vão treinando e aí esse é o primeiro passo de vocês. Oi, Ana, pode falar. Perfeito essa sua dica, porque eu sugiro até, Érica, se você já estiver perto, né, for fazer um próximo, já ir fazendo, abrindo umas pastinhas com as disciplinas que caem, as principais normas, aí pegando essas provas anteriores e fazendo uma coleção, e respondendo aos poucos, para você ir tendo uma ideia qual a dinâmica da prova. É bem por aí mesmo. E é muito legal porque, por exemplo, tem algumas disciplinas que eu leciono e os meus alunos vão perceber que eu sou fã do exame de suficiência, né? Principalmente as provas. Eu chego
por exemplo, se nós estivéssemos em semana de provas agora, fatalmente a minha prova seria o exame de suficiência. E aí os alunos fazem a prova e dizem assim, professora, teve um determinado momento numa instituição que eu estava fazendo a prova, e os alunos olharam para a prova e disseram, professora, eu fiz essa prova domingo, hoje é quinta-feira. Eu disse, que joia, não é? Então você já sabe a resposta. Porque eu gosto muito dos exames, dá uma prática a vocês, é uma questão objetiva, dentro do que a gente está trabalhando em sala, né? Então, você começa a ter a dica. E outra coisa, as provas, elas se repetem. Às vezes, é somente a interpretação. Então, num exame, num formato, digamos assim, caiu uma questão que tinha um texto, uma redação. Aí, no exame seguinte, a questão foi muito parecida com a anterior e só mudou a redação. Então, às vezes eu tinha 4, 5 questões que a resposta era muito parecida, mas mudava somente a redação. Então, quando vocês começam a ir treinando, fatalmente vocês começam a ter como é que eu vou dizer, afinidade com aquela prova. E aí realmente fica muito mais fácil de fazer, não é? Mais alguém, gente? Estamos chegando ao final e eu queria ouvir vocês. Kate, a palestra está sendo gravada, sim, e é possível que ela vá para o YouTube depois, tá? Ela está sendo gravada pelo Conselho de Contabilidade. Eu vou colocar aqui no chat uma lista de frequência. Quem não assinou, gente, assina, tá? Ela é um documento virtual, vocês vão preencher ele, e os meninos vão providenciar, eu vou pegar essa lista, vou passar para o Leandro, porque vai ser a frequência da semana, das aulas de hoje, e o conselho vai certificar vocês, certo? Vocês vão ter as horas das atividades complementares. Mais alguém? Presidente, quer fazer uma fala de encerramento? Seu áudio está fechado, presidente. Eu quero agradecer aí pelo espaço, né, que a Estácio deu essa oportunidade, o professor Leandro, um grande coordenador, incentivador da educação e principalmente da área contábil. A você, né, nossa vice-presidente, que brilhantemente fez essa exposição, revivi aqui tantas coisas que nós, né, no dia a dia, né, a gente vive, né, participa lá no Conselho, e a satisfação desses jovens, né, mais de 40, acredito, de profissionais que atentamente, né, ouviram essa brilhante palestra. Com certeza, eles vai contribuir muito, muito na sua formação, né, no começo da sua profissão, vocês vão relembrar tudo isso, e dê o espaço aí, dê os passos que a professora Adriana aconselhou. A nossa, também, a participação da outra conselheira, da Ana Paula também, que foi a grande contribuição. Fiquei feliz pelo esse grande momento. Boa noite e sucesso. Finalize esse momento, por favor. Obrigada, presidente. Nada. Ana, quer fazer uma fala? Eu quero agradecer essa oportunidade de partilhar esse momento com você e com os nossos alunos, né? E eles verem a importância, né, do nosso conselho, e se interessarem, e que contem conosco, né? Nessa caminhada para ajudá-los a chegar lá à prova, e contem conosco todos os professores da Estácio nas suas disciplinas, estamos aqui à disposição sempre, tá? Obrigada, Ana. Professor Leandro? Bem na hora, Pessoal, né, Leandro? lógico. Muito obrigado, tá?
pelo momento com você, Adriana, aqui a fala também do Vieira, né, nosso presidente, e também a sua fala muito coerente, né? Foi uma boa palestra, foi uma boa explanação, pontos importantes, né, que devem ser evidenciados na vida acadêmica, que no final, né, isso vai refletir na sua aprovação ou não na prova do CFC. E nosso trabalho é esse, né, qualificar o aluno e capacitar para esse momento, né, da prova do CFC. Então, o nosso curso tem esse compromisso, tá? Isso fica evidente em sala de aula, né, com o corpo docente da Estácio FAO, tentando preparar o aluno para esse momento, né, da prova do CFC. Então, eu fico muito feliz, tá, por reunir pessoas tão boas, né, como vocês, do CRC, tão importantes. Então, fico muito grato, tá, pelo tempo, né, que você disponibilizou, Adriano, para a gente hoje, tá? E é isso. Muito obrigado. É uma fala mais informal, realmente de agradecimento, tá? Valeu. Obrigada a todos. Obrigada, meninos, pela participação, né, pela audiência, pela paciência de vocês. E eu queria encerrar trazendo somente essa frase aqui do Paulo Vieira. Então, Paulo diz assim: sejam o capitão da vida de vocês. Seja o capitão da sua vida. Você não pode mudar o mar, o vento e as correntes, mas pode mudar, sim, a direção do barco, das velas e do leme. Então, muitas vezes, nós estamos numa direção, né, sem saber muito para onde ir, o que fazer, e aqui vocês têm uma equipe aí de professores, profissionais, pai, mãe, base, marido, não é, esposas, os pais, os avós, algum amigo, alguém que trabalha com você, que são as pessoas que estão sim direcionando vocês nesse caminho que vocês estão seguindo. Então, aproveitem, abracem aí a profissão que vocês atuaram, né, que vocês escolheram. Professor José Carlos, perdão, José Carlos, faz uma fala para os meninos. Boa noite, Adriana. Obrigado pela gentileza. De você, tão quietinho aí. Não, eu estava aqui, Pois é, o Valdo está fechado, tem que liberar. Oi, Adriana. Agora, obrigado pela gentileza. Eu estava aqui quietinho, mas atentamente observando, como disse o presidente Vieira, relembrando aqui muitas das nossas atribuições como Conselho de Contabilidade. Muito feliz por sua apresentação, como eu já disse, esclarecedora, elucidativa, como alguém escreveu, e muito importante nessa caminhada aí aos alunos da Estácio. Parabéns, sucesso para eles, que é a caminhada que vai levá-los para o exercício de tão nobre profissão, né? Desafiadora, mas muito gratificante também, e estamos lá no Conselho à disposição. Inclusive, queria só destacar que também temos o lado social, né? O programa do voluntariado da classe contábil também é uma oportunidade de oferecermos nossa contribuição para uma sociedade mais justa e solidária, como é o lema do PVCC, e gostaríamos de parabenizar vocês, os alunos, por essa explanação. Parabéns, Adriana, e obrigado pelo convite também. Obrigada, professor. Está aqui conosco, seja bem-vindo. Alguém me perguntou sobre a palestra, meninos, e eu falei para vocês que vai ser disponibilizada no YouTube do Conselho, tá? É o YouTube do CRCAL, depois vocês dão um pulinho lá e eu posso depois, assim que ela for postada e disponibilizada, eu posso sim passar o link para vocês, tá? E, gente, só para a gente não perder aqui o foco, então, assumam sim, aproveitem a base familiar, né, os esposos, as esposas, os pais,
os amigos, o empresário, alguém sempre dá uma palavra para a gente. Eu costumo dizer que esses momentos são importantes porque, às vezes, a gente está precisando muito de uma palavra. Em algum momento, a gente ouve uma palavrinha que chama a gente a atenção e dá uma acordada. Então, esse momento de semana de palestras da gente tem sido assim. A todo momento, vocês ouvem um insight de um professor, de um palestrante, de uma pessoa de fora, que vai fazer com que vocês vejam, enxerguem uma coisinha que vocês não estavam vendo. Né? Deixo aí para vocês as minhas redes sociais. A rede do conselho é o CRCAL, tá? Eu já postei aí no chat. @CRCAL é o Insta. Já sigam as redes sociais, lá por ela vocês conseguem, vocês têm acesso às palestras, aos eventos. Só já em primeira mão para vocês, nós estamos organizando um evento do Nordeste, vai ser em outubro, online, gratuito para vocês, com palestrantes excelentes. Então, todos os conselhos do Nordeste estão reunidos, organizando esse evento. Vai ter mini cursos, curso de marketing, curso de contabilidade, cursos de auditoria, além de todas as palestras que serão realizadas. Já vou dizer a vocês aqui em primeira mão, com algumas lives também fechadas, somente para os profissionais e estudantes que estiverem inscritos, tá? E aí eu passo para vocês mais na frente aí a programação, ela já está quase fechada, e deixo aí as redes sociais, seguem a gente, seguem o conselho, segue a minha, segue a professora Ana Paula, o nosso presidente Vieira, José Carlos, o Ricardo, o Leandro, né, que eu não chamo Ricardo Leandro, não, Leandro é Leandro, e aí segue a gente, porque a todo momento a gente está divulgando tudo isso. Então, tem uma palestra, vocês querem saber, não estavam sabendo, né? Nós vamos ter essa semana uma live com a Major Daniele, Márcia Daniele Assunção, é a capitã da Patrulha Maria da Penha, trabalhando, sim, como José Carlos disse, o lado social. Nós vamos trabalhar esse momento aí de violência contra as mulheres, que é o Agosto Lilás. Então, tudo isso a gente está fomentando. Nós temos o Novembro Azul, nós temos, olha aí, a Hanna já postou aí a nossa rede, o nosso Insta, tá? Nós temos o Novembro Azul, a gente tem toda essa parte aí, a gente está sempre trabalhando e trazendo muita novidade para vocês. Ó, beijo no coração, gente. Brigadão. Tá aqui o Insta e o Face. Olha, o YouTube tá aqui no chat já, tá, gente? O YouTube do Conselho e o Instagram do Conselho. A Ana já postou pra gente aí. Oi, Érica. Nada não, professora, só agradecer mesmo esse momento de partilha de conhecimentos mais uma vez. Valeu, meninas. Brigadão, viu? Postando para vocês aí uma foto de vocês no chat. E somente agradecer. Brigadão, gente. Boa noite. Um bom descanso para vocês. Fiquem com Deus, que Ele guie, proteja e nos guarde sempre. Beijo. Boa noite, Adriana. Obrigado. Tchau. Obrigada, Leandro. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Maria, você está aí? Estou. Você voltou, Maria? Eu vi que o recado tempo. Que você tinha caído, Maria. Mas eu voltei imediato, consegui. Oh, meu amor. Tem problema não. Tem problema não, Adriana. Deu boa noite dos meninos. Já, boa noite a todos. Boa noite e parabéns. Uma excelente explanação sobre o nosso conselho, o federal e os nossos regionais. Muito bom. Um beijão. Beijo, Maria. Obrigada. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite, Vieira. Boa noite, Leandro. Abraço, pessoal. Obrigado, um abraço. Vamos saindo agora que não consegue. Agora sai.